Fala, meu querido, minha querida, professor Paulo de Química na área Ciências da Natureza, educadores do Enem.com.br. Tranquilo? Então hoje vamos conversar aqui na nossa live algumas interferências importantes sobre o equilíbrio químico. Tá? Um assunto bem importante, também bem comum de ser cobrado numa prova do Enem. Colocar algumas características que façam com que o deslocamento... Mas por que deslocar o equilíbrio, professor? Por que a gente estuda isso dentro da química? Para que a gente possa ter um maior rendimento de algumas situações, de alguns mecanismos de reações. Galera, está em toda parte o equilíbrio. Sim, você está vivo devido a um deslocamento de equilíbrio. Então, se você está vivo, a sua existência depende do equilíbrio. Se você respira mais, né, faz uma corrida, desloca o equilíbrio para um lado, desloca para o outro, se você prende a respiração, o equilíbrio está se deslocando de uma maneira diferente, você pode morrer por uma acidose, por uma alcalose. Vou comentar sobre o galinho do tempo. Da minha época existia o galinho do tempo. Ó, vai chover hoje. Qual que é a cor do galinho? E assim por diante, tá? As rochas, os corais têm influência direta sobre o deslocamento de equilíbrio. Tranquilo? A biologia não vou nem comentar, né? O que tanto a biologia pode usar sobre equilíbrio químico dentro do nosso sistema. Tá ok? Então temos que relembrar alguns conceitos, vou colocar aqui para vocês, e a gente vai discutindo os fatores e no final a gente resolve uma questão só para vocês terem uma ideia a importância disso no Enem. Bacana? Então olha só, sobre deslocamento do equilíbrio, primeiramente os fatores que deslocam o equilíbrio, né? Então nós teremos que ir lá no nosso contexto teórico e ver quais são os três, na verdade são 4 citados, geralmente o aluno perde uma questão porque é uma bobeira, né? Não leu adequadamente ou não lembrou o que o professor falou. Nós temos 3 fatores, concentração, pressão e concentração. Concentração, pressão e temperatura, os 3 fatores. Tem o quarto, que geralmente eles colocam, mas ele não desloca, que é o catalisador. Tudo bem? Catalisadores biológicos, catalisadores naturais, artificiais, independente. A ação do catalisador não desloca o equilíbrio. O que o catalisador faz? Isso! Acelera a velocidade das reações químicas. Ponto. Tranquilo? Então, quais são os 3 fatores? Temperatura, pressão e concentração. Nas nossas aulas do educadores do Enem.com.br, concentração, campeão da audiência. Essa eu queria colocar adequadamente aqui para vocês, né, para vocês terem a noção do deslocamento do equilíbrio e a ação do nosso organismo que pode ter esta causa e interferindo pela concentração. Olha só, coloquei um esqueminha para vocês, ó. Se você aumenta a concentração de um lado, quando se fala em lado, você tem uma reação química qualquer, tá? Por exemplo, assim, ó, reagente, a dupla seta, que a gente chama no sentido direto e a de baixo no sentido indireto ou inverso, formando quem? Formando os produtos. Então essa é a minha equação global. Agora, quando eu falo aumenta a concentração de um lado, esse lado pode ser lado reagente ou lado produto, ou seja, lado da esquerda ou lado da direita. Quando você aumenta a concentração, você desloca o equilíbrio sempre favorecendo o lado oposto. Ponto. É isso que você tem que guardar em termos de teoria. Aumenta a concentração de um lado, desloca para o lado oposto. Aumenta a concentração de um lado, desloca para o lado oposto. Direita, esquerda, reagente, produto. O básico. Agora, quando você diminui a concentração de um lado, você desloca sempre para o mesmo lado. Então, se eu tirei do reagente, eu desloco para o reagente. Eu tirei do produto, eu desloco para o produto. Mas o que acontece, professor? A palavra-chave, anotem isso. Para o lado que você desloca, direita e esquerda, não vem o caso agora, mas para aquele fator, é sempre um de cada vez, tá? O vestibular, o Enem, eles sempre cobram um fator só. 2 ao mesmo tempo, Então, quando você aumenta a concentração, você desloca para o lado oposto, a concentração para o lado que você está deslocando sempre aumenta. Guardem isso. Se eu desloquei para a direita, o que acontece com a concentração da direita? Aumenta. Ponto. Respira. Opa, agora ele está falando, eu desloquei para a esquerda. Opa, se você deslocou para a esquerda, o que tem que acontecer com a concentração para o lado da esquerda? Aumentar. Tudo bem? Se para este lado aumenta, para o lado contrário, obrigatoriamente tem que diminuir. Esta é a lógica. Ponto.
Vou repetir, respira e anote no seu material. Galera, isso aqui é essencial, é grátis para você. Se você aumenta a concentração de um lado, desloca para o lado oposto. O que acontece com a concentração para esse lado? Aumenta. Professor, mas você está aumentando os dois lados. Essa é a eficiência de um processo racional. Se você diminui a concentração, eu tenho que deslocar para esse mesmo lado, fazer com que esse lado aumente para que meu equilíbrio seja restabelecido novamente. Então, essa situação de deslocamento é essencial. Concentração. Vou chutar. 90% das questões do Enem é sobre concentração. 90% não. 98% das questões do Enem são diretamente ligadas à concentração. E os dois outros porcento, né, está diretamente ligada à temperatura ou à pressão. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Jóia, né? Agora, o que nós podemos interferir? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Um aumento da pressão desloca o equilíbrio sempre para o lado de menor volume. Quando se fala em pressão, exclusivamente só para gás. Então, líquidos e sólidos não vão ser alterados por pressão, só gasoso. Esse menor volume é a soma dos coeficientes gasosos. Que fique bem claro isso. Vamos chutar o exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, N2, que é gasoso, vai estar escrito, mais 3H2, que também é gasoso, produzindo o 2NH3, que é amônia gasosa. Tudo bem? Isto aqui apresenta um ΔH que é negativo. Quanto? Não quero saber agora. Você sabe que ΔH negativo, olha quanta coisa é importante em equilíbrio. Por isso que tem que ficar macetando, até você entender e compreender a importância do equilíbrio. Quando é ΔH negativo, só pode ser o quê? Exotérmica. Então, no sentido da reação, tá? Então, esse sentido aqui é o sentido que vai ser o quê? Exotérmico. Então, no sentido contrário, só pode ser endotérmico. Se fosse positivo o ΔH, aí seria endotérmico, a seta de cima você colocaria endo e a seta de baixo você colocaria exo. Sempre uma é o contrário da outra. Ponto. Agora, olha só. Coeficientes. Quem são os coeficientes? A soma. Então, desse lado eu vou ter 4 volumes. Mas por que 4, professor? Porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. 3 mais 1, 4. E do outro lado, apenas 2 volumes. Perceberam que eu tenho volumes diferentes? Volumes diferentes, deslocamento de equilíbrio. Se o volume for igual, no deslocamento de equilíbrio. Não tem. Tudo bem? Agora, se eu aumento a pressão, para que lado que eu desloco o equilíbrio? Menor volume. Agora, qual é o lado de menor volume? É o lado da direita. Então, aumentando a pressão, eu desloco o equilíbrio para a direita. O que tem que acontecer com a concentração de amônia para a direita? Ela tem que aumentar. Sempre, sempre. E é tão importante essa reação que vocês nem imaginam. Mais de 100 anos ela foi inventada, desenvolvida por o processo Haber-Bosch, que leva o nome até hoje, porque a amônia é uma das substâncias mais utilizadas no mundo. E tão importante que ela é porque você tem o alimento na sua mesa, por causa da produção de fertilizantes. Extremamente importante isso, certo? Podemos até usar desde a Revolução Industrial, o professor Nascimento pode comentar alguma coisa, a importância da agricultura em termos da sociologia com Leonardo, né? E a importância da química para a produção dessas substâncias utilizadas para um maior rendimento, porque se nós tivéssemos um baixo rendimento, pouco fertilizante, pouca plantação, pouca comida, muito habitantes, alguma coisa não fecha. Tudo bem? Então, é extremamente importante. Eu só estou colocando de uma das possibilidades, tá, galera? O aumento da pressão desloca para o lado de menor volume, certo? E se eu diminuísse a pressão? Para o lado de maior volume, soma dos coeficientes. E quando você aumenta a temperatura, você desloca para o lado endotérmico. Então, e se diminuísse a temperatura, professor? Para o lado isotérmico. Então, olha só vocês. Vamos ver se vocês captaram a mensagem. Vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui, só para vocês terem a equação, tudo bem? Você sabe que essa reação é exotérmica, está escrito na tua equação. O que eu teria que fazer para aumentar a produção de amônia que é usada em fertilizantes? Eu tenho que fazer com que o deslocamento venha para a direita,
Concordam? Porque para o lado que eu desloco, que é essa cetona que eu acabei de colocar, eu aumento a concentração de amônia. Só que eu preciso fazer com que a temperatura interfira nessa reação e desloque para o lado da direita. E vocês concordam comigo que a seta de cima é a que está olhando para a direita? E a seta de cima não é exotérmica? Então eu vou ter que fazer o quê? Diminuir a temperatura. Se você diminui a temperatura, você favorece o lado exo. E o lado exo, nesse caso, está olhando para a direita. E é para a direita que eu quero o deslocamento do equilíbrio. Ponto. Desta forma, é um pouco complexo, mas depois que você pega o jeito das expressões que eu estou falando, anote isso. Para o lado que você desloca, sempre aumenta a concentração. Sempre. Tudo bem? Agora, como que eu vou fazer para deslocar para a direita? São 3 fatores. Ou é pressão, ou é temperatura, ou é concentração. Uma dessas 3, certo? Mas guarde aí, pro lado que se desloca, sempre aumenta. Ponto. Agora, qual o fator? Aí você vai ter que pensar um pouquinho. Se aumenta a concentração, desloca para o lado oposto. Se diminui a concentração, desloca para o mesmo lado. Anote num post-it isso. Aí você consegue ver mais rapidamente e resolver os seus problemas também mais rapidamente. Isso é importante. Joia? Se você aumenta a temperatura, favorece o lado endo. Se você diminui a temperatura, favorece o lado exo. Como que eu vou saber? Vai estar escrito ΔH ali do lado. Se o ΔH é negativo, ela é exo, no sentido direto. Sentido inverso, ela é endo. E se tiver contrário? Se for um ΔH positivo, então sentido direto, ela é endo. Sentido inverso, ela é exo. Só temos esses 2 aspectos. E pressão, aí tem que trabalhar com os coeficientes gasosos, porque só a pressão interfere no gás. Tranquilo? Bacana? E o último fator, que a gente chama de catalisador. Catalisador não desloca o equilíbrio químico. Joia? Que nem aqui, ó o galinho do tempo que eu havia comentado com vocês, ó. Por que às vezes ele fica rosa ou às vezes ele fica vermelho ou, azul? Tudo bem? Então, pela quantidade de água, a umidade relativa do ar. Quando está para chuva, a umidade aumenta. Então, se aumenta a quantidade de água, para que lado que você vai deslocar o equilíbrio? Para o lado contrário, certo? Desloca para a direita. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta, certo? E se aumenta, que cor que aumenta? A cor rosa, então o galinho vai ficar rosa, certo? Não está chovendo, está seco para dar copé. Então, o que você faz? A quantidade de água vai diminuir. Então, se diminui a quantidade de água, desloca para o mesmo lado. Então, qual vai ser a cor do galinho? A cor azul. E aqui embaixo, a respiração, extremamente importante, ó. CO2 mais a água formando ácido carbônico. Ácido carbônico, na presença de água, se ioniza liberando H+, e HCO3-. Então, isto aqui está diretamente ligado a quem? Ao pH. Agora, pense comigo, ó. Eu podia ficar aqui 1 minuto, beleza? Mas não vou porque a gente não pode perder tempo. O que acontece? Não está tendo troca gasosa. O CO2 está ficando dentro do meu organismo. Opa, se o CO2 está ficando dentro do meu organismo, não estou expelindo ele, ele vai ficar aqui dentro. Se ele vai ficar aqui dentro, a concentração dele vai o quê? Vai aumentar. E se aumenta a concentração de um lado, para que lado que você desloca o equilíbrio? Para o lado oposto. Qual é a palavra mágica para este lado? Aumenta. Quem que eu foco é o H+. Então, esse cara vai aumentar também. Mas se aumenta a concentração de H+, o que acontece com o meu pH? Diminui. Como é que chama isso? Chama-se de acidose. Tranquilo? E se for o contrário, você respira muito CO2. Muito CO2. Ó, só vou ficar referente a isso aqui. Tá? Muito CO2 está sendo liberado, muito CO2 está sendo liberado. Então, deixa eu apagar essa setinha para você não se confundir. O que acontece com a quantidade de CO2? Diminui. Opa, se diminui a quantidade de CO2 do lado da esquerda, para que lado que eu desloco o equilíbrio? Para a esquerda. Qual que é a palavra mágica para esse lado? Aumenta. Tudo bem? Mas o que vai acontecer com a concentração de H+ do lado oposto? Vai diminuir. E se diminui a concentração de H+, o que tem que acontecer com o meu pH? Esse meu pH vai o quê? Ele vai aumentar. E quando aumenta a concentração de H+, não é mais acidose, é alcalose.
Tranquilo? Então, o efeito do deslocamento do equilíbrio químico no nosso organismo. Essencial. Joinha? Agora eu trouxe para vocês uma das questões do Enem, só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso. Ó a questão do Enem, diz assim: os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, ó, ácido fosfórico. Pessoal, não importa o ácido, importa o H+. Substância prejudicial à fixação de cálcio, o mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária. Perda de minerais em razão da acidez. Então, a acidez vai fazer a desmineralização dentária, ou seja, a cárie. Sabe-se que o principal componente do esmalte do dente é um sal denominado hidroxapatita. O refrigerante, pela presença da sacarose, faz descer o pH do biofilme, placa bacteriana, provocando a desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível de pH, remineralizando o esmalte do dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então tá aqui, ó. A hidroxapatita, que é o seu dente, vamos escrever aqui, ó, dente. Tudo bem? Nesse sentido de desmineralização, cárie. Certo? No processo de mineralização, o teu dente fica forte. Aí você libera os íons presentes. Esse tipo de questão já caiu em cálculo estequiométrico. Agora, considerando uma pessoa consuma refrigerantes, opa, se ela está tomando refrigerantes, ela está colocando o quê? H+, por causa do ácido fosfórico no texto. Vocês estão vendo? Tem professor que fala que nem lê o texto, vai direto no comando. Não, nós temos que ler o texto rapidamente, mas incluindo palavras, retirando palavras. O importante é você ler e tendo a ideia do processo. Falou refrigerante, falou em ácido. Então, teu refrigerante tem caráter ácido. E quando você fala ácido, qual é o íon que tem que vir na cabeça de vocês? O H+. Tranquilo? Diariamente, poderá ocorrer o processo de desmineralização dentária, devido ao aumento da concentração de... Opa! No refrigerante eu tenho aumento da concentração de OH-? Não. H+? Sim. OH-? Não. Se você olhar H+, sim. Ca? Não. Vocês estão vendo como uma pequena leitura você já consegue resolver parte da questão eliminando várias alternativas? Um olho na alternativa, outro olho no texto. Sempre. Texto, alternativa. Conjunto essencial. A hora que você conseguir fazer isso, show de bola. Agora, o que vai fazer o H+ do refrigerante no esmalte do meu dente? Vamos lá? Então, olha só. Eu tenho aqui em cima meu equilíbrio, que está escrito equilíbrio. Só que eu estou acrescentando o quê? H+. Só que o H+, ele vai fazer o que com este OH-? Eles vão reagir. E quando uma substância reage, guarde isso no seu material, nas suas anotações, no seu post-it, a concentração dela vai diminuir, da hidroxila. Porque eu estou colocando H+, ele vai reagir para a produção de água. Então, se diminui a concentração de um lado, para que lado que eu desloco o equilíbrio? Para o mesmo lado. Tá vendo como o conceito de deslocamento tem que estar bem certinho na tua cabecinha? Se você diminui a concentração da direita, o teu equilíbrio tem que ser deslocado para a direita. Então, eu coloco uma seta para o sentido do deslocamento do equilíbrio provocado. Que nesse caso foi para onde? Foi para a direita, certo? Então, se eu tomar, por exemplo, alguma coisa de caráter básico, então, professor, aí se você aumenta o básico, aumenta a hidroxila. E se aumenta a hidroxila, desloca para o lado contrário. Por isso que o biofilme ele é prejudicado pelo refrigerante. O ácido vai facilitar a formação de cárie. A substância de caráter básico já não tanto. Tudo bem? Ou nem vai fazer, aí tem que ver a parte biológica propriamente dita. Tudo bem? Então, letra B. Eu estou fazendo aqui, ó, coloquei a seta gigante, ó. A seta gigante está selecionada para que lado? Para o lado da direita. Então, letra B. H+? Sim. Que reage com a hidroxila? Sim. Deslocando o equilíbrio para a direita. Foi para a direita o deslocamento de equilíbrio? Perfeitamente correto. Porque na letra D, ele está falando H+, que reage com a hidroxila, perfeitamente correto, mas o equilíbrio seria deslocado para a esquerda. Não,
para deslocar para a esquerda, eu teria que aumentar a concentração de quem? Da hidroxila. Porque se você aumenta a concentração da hidroxila na direita, desloca para a esquerda. Mas ele não quer isso. Ele quer que o H+ desloque o equilíbrio para a direita. Tranquilo? Então, essa seria a maneira de a gente trabalhar o deslocamento de equilíbrio. Indiretamente, em termos de equações mais específicas aí do nosso organismo, mas a parte mais simples, que são os deslocamentos de equilíbrio em relação à concentração. Muito comum, cara, muito comum. Aí poderia falar sobre os ecoesqueletos aí dos corais, a parte sobre o nosso organismo, a ação de um medicamento que também tem a ver com deslocamento de equilíbrio. Aí tem, galera, inúmeras informações sobre esta base de equilíbrio químico. Beleza? Espero ter ajudado em mais alguns conceitos básicos aí de deslocamento de equilíbrio, certo? Estudem bastante, anotem nesses post-its de vocês aí essas informações mais pertinentes para que você possa fazer um excelente Enem. Beleza? O professor Paulo fica por aqui. Na sequência, a gente trabalha mais outros temas bem pontuais, específicos, para que você possa realizar uma ótima prova do Enem. Então não esqueça de acessar as nossas comunidades, nosso site, né, educadoresdoenem.com.br, deixa lá a sua nota, a sua disposição, o seu comentário, que a gente vai ver e vai responder na sequência. Beleza? Fui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!